Esta é a sétima aula da disciplina de Teoria Regional e Urbana 1, intitulada Reestruturação da Economia e Indústria de Alta Tecnologia. Nosso texto de referência é dos autores Alan Scott e Michael Stopper, publicado na revista Espaço e Debates, a revista de estudos regionais urbanos, em 1988. Esse assunto ele dá continuidade ao que nós estamos desenvolvendo na disciplina, principalmente no que se refere a uma mudança no padrão industrial. Antes foi discutido, a partir das teorias, inclusive de localização industrial, sob a ótica de Myrdal e Perrot, quais eram os fatores que determinavam a localização industrial. Naquela altura, trabalhava-se com a indústria tradicional, a indústria que se estabeleceu, inclusive, a partir do século XIX e que no século XX alcança sua plenitude. Agora, nessa nova aula, nós vamos observar como é que se dá a mudança com a introdução da indústria de alta tecnologia e o desenvolvimento regional. Os autores se propõem a fazer uma crítica e uma reconstrução teórica acerca dos fatores mais importantes que determinam modificações na localização da indústria de alta tecnologia comparada com a anterior e de que maneira os fatores que vão ser discutidos apresentam modificações ou inovações ou até mesmo continuidades. O marco histórico principal é a reestruturação da economia no contexto norte-americano dos anos 60 aos anos 80. Por que esse período? Constata-se que até os anos 80 há uma modificação muito grande com a decadência de algumas plantas industriais em função da necessidade que se impõe pela própria tecnologia. A posição de destaque que passa a ter essa indústria chamada de alta tecnologia revela modificações profundas, tanto nos padrões de localização como de organização interna dessa indústria e das relações com a mão de obra. Então, a investigação que se faz é da geografia dessa indústria de alta tecnologia, inicialmente nos Estados Unidos, mas que posteriormente se expande para o resto do mundo e que nós vivemos hoje em dia, em grande medida, com a evolução do mundo digital, elementos para a produção industrial que começam nesse processo. Como eu expliquei, como eu estava falando, a dinâmica organizacional e o mercado de trabalho local vão ter implicações profundas, inclusive a partir das políticas locais impetradas. Essa imagem aqui da fábrica de carros na década de 1950 nos Estados Unidos é muito representativo daquele momento em que há uma dependência muito grande da mão de obra, uma tecnologia bastante limitada, mas que já apresenta alguns componentes como a necessidade de ter elementos eletrônicos, a própria automação da indústria, já vem causando uma certa modificação nesse processo. A ponto de que quando a gente coloca aqui essa imagem de uma fábrica de carros na década de 2000 em algum lugar do planeta, principalmente marcada pela inexistência na imagem de pessoas e uma automação absoluta, traz como elemento fundamental a reestruturação da economia que acompanha essa indústria de alta tecnologia. Inicialmente ligada à eletrônica, fármacos, biotecnologia, passa a ser interligada às outras indústrias, como é o caso da indústria automobilística. Inclusive, nós podemos dizer que essa indústria de alta tecnologia tem uma capacidade muito grande de alterar uma economia espacial, de tal maneira que a gente possa dizer que há uma especificidade em relação a isso. Esse padrão da indústria pesada do século XIX era marcado por um grande volume de emprego e produção, uma representatividade econômica muito grande para o país, com a produção de bens de capital, máquinas, equipamentos, fábricas de fábricas ou fábricas de máquinas, assim como artigos de notável consumo com impactos em economias regionais, que é justamente aí que nos interessa a análise, pensar como um elemento regional. Tudo isso leva a um novo regime de acumulação, entendendo aqui regime de acumulação como tanto o processo que
propicia a existência dessa atividade industrial na forma de capitais, como o padrão de enriquecimento ou de acumulação que se faz enquanto atividade do sistema capitalista, assim como um regime de regulação. Haverá uma necessidade de rever como é que a regulação da atividade econômica industrial se faz a partir de determinantes da própria indústria de alta tecnologia. Há uma trajetória que nós procuramos mostrar aqui a partir das três imagens, o símbolo da General Motors, da Apple e do Google, em que mostra o quanto lá nos Estados Unidos a mudança da localização e do que nós chamamos de aglomeração de produtores e prestadores de serviço, do chamado Sun Belt americano, desloca a atividade de indústria mais pesada, agora voltada para uma localização que privilegie a integração entre várias indústrias, ligadas à produção de semicondutores, computadores, comunicações, instrumentos médicos de precisão, a indústria aeroespacial e de defesa. Tudo isso muito ligada à necessidade de retomada da produção industrial no pós-guerra, onde controle, medição, precisão e transistores e circuitos integrados vão causar uma dispersão das atividades chamadas rotinizadas, que parte do Nordeste americano, onde estava inicialmente localizado, chamado Rust Belt, da localização da indústria pesada, para o Oeste sul-americanos. E também, posteriormente, em direção ao Terceiro Mundo. Nós vamos examinar espacialmente como é que aquelas indústrias ligadas à produção de automóveis ou à indústria pesada da década que inicia em 1950, migra tanto em termos de reorganização da produção industrial, como a busca por outros fatores de concentração ou de expansão e dispersão para o Vale do Silício na Califórnia. Um local representativo, aqui no mapa nós podemos ver a diferença de localização do Sun Belt, que acompanha aqui a localização a partir da costa do Pacífico, no estado da Califórnia, Texas, Geórgia e até a Flórida, em comparação à localização nordeste, onde estavam as as chamadas indústrias pesadas, diferentes das indústrias leves de alta tecnologia. Isso é muito representativo em termos de localização, porque vai ser objeto de análise pelos autores no que se refere principalmente aos fatores que levaram a essa concentração no Vale do Silício. Tá? O silício é o material industrial fundamental para a construção, para a montagem de computadores, enfim, daí esse nome. Tá? É importante chamar atenção, enquanto considerações preliminares colocadas teoricamente pelos autores, dá conta da inadequação da teoria clássica da localização baseada na decisão individual para explicar a localização das indústrias de alta tecnologia. Por quê? Diferente da indústria pesada, que se beneficiava de uma aglomeração, inclusive de proximidades a grandes cidades localizadas no Nordeste dos Estados Unidos, é necessário, segundo os autores, uma visão sistêmica para explicar esse padrão espacial da indústria de alta tecnologia no tempo e no espaço. Isso é feito por meio de três linhas de abordagem, três linhas de pesquisa. Uma da abordagem ou hipótese das incubadoras, do ciclo de vida do produto e fatores de localização na geografia da indústria de alta tecnologia, que são exatamente as três linhas que nós vamos analisar aqui. O primeiro, do chamado modelo ou hipótese das incubadoras, parte do entendimento da necessidade que as indústrias têm de buscar localizações que propiciem ganhos na sua produtividade. Anteriormente, com a localização da indústria pesada, buscava-se grandes centros de cidades, ou centros de grandes cidades, pelas múltiplas economias de aglomeração, ou seja, a localização muito próxima de outras empresas, de outras indústrias, que garantissem benefícios incidentais ou spin-offs nos processos de organização daquela indústria e, por consequência, de uma alteração na divisão social do trabalho, na medida em que esses benefícios incidentais eram provenientes
das populações que estavam localizadas em torno das grandes cidades. Logo, este ambiente da incubação seria estimulante para a manutenção e o surgimento de novas atividades. Suas áreas seriam consideradas como complexos territoriais de inovação, criando spin-offs com novas possibilidades de aglomeração e que chegavam a fazer uma certa desprezo de relações capital-trabalho que agora passavam a ser modificadas. Novas incubadoras, então, estão surgindo em locais selecionados, principalmente do Sunbelt, com novos complexos territoriais de inovação. Tanto assim que essa hipótese das incubadoras, embora ela seja utilizada para fazer uma explicação inicial do processo de relocalização das indústrias em função da organização dos processos internos delas, não dá conta da explicação de todos os processos que vão ser observados. Daí a análise do que os autores denominam de modelo de ciclo de vida do produto. Parte do reconhecimento dos estágios de desenvolvimento, aumento da produção e mudança de tecnologia, que embora houvesse nas indústrias pesadas, aqui nas indústrias de alta tecnologia, isso vai demandar processos que até então não eram tão comuns, tá? E que vai, de certa maneira, quebrar o que seriam as exigências quanto à capacidade explicativa desse conceito de modelo de ciclo de vida do produto, que antigamente era suficiente para caracterizar a indústria, inclusive as próprias generalizações que se fazia agora não são mais pertinentes. Vamos examinar por quê. A indústria tradicional era caracterizada teoricamente por três grandes momentos. Um momento chamado de inovação, um momento de crescimento e de maturidade. A inovação era quando métodos intensivos de trabalho qualificado traziam condições para que aquela indústria começasse, para que aquela indústria tivesse como princípio o próprio conceito de inovação. Aí estão estudos, pesquisas e que vão dar início a uma determinada atividade industrial. Segue-se de um crescimento com a reorganização da produção, inclusive com mudanças na tecnologia na época, e método de produção em massa, que seria o tempo maior dentro desse ciclo de vida do produto para que ele possa alcançar métodos que possam ter cada vez mais uma produção em massa. Daí a maturidade nesse ciclo vai estabelecer uma consolidação desses métodos de produção em massa, baseados principalmente na rotinização de atividades que são repetitivas, baseadas na mecanização, e aquele trabalho qualificado que era baseado que era importante no início da instalação dessa atividade industrial, é substituído paulatinamente por um trabalho pouco qualificado, mas que é fundamental para essa produção em massa. Em contraposição a tudo isso, os autores sugerem que a indústria de alta tecnologia abandona o que era considerado como um fator fundamental nesse processo de inovação, crescimento e maturidade, que era a centralização e a aglomeração de várias empresas, que passam para a descentralização e a dispersão, com uma constante reespecialização e mudanças de curso em função de fatores que nós vamos ver na sequência. O outro ponto muito importante diz respeito aos fatores de localização, que são fundamentais para que a gente entenda como é que se vai alterar esse processo de produção industrial. Segundo os autores, os fatores de localização exógenos e únicos como pré-condição para o desenvolvimento da indústria de alta tecnologia foram listados da seguinte forma: presença de universidades com programas de ciência e tecnologia, acesso a aeroportos internacionais, bases militares próximas pela importância da tecnologia e do investimento na produção de artefatos bélicos ou mesmo da própria informação para a defesa, a disponibilidade local de capital de risco que pudesse partir para a inovação daquelas indústrias, que inicialmente eram muito parecidas com a indústria pesada, grande proporção de mão de obra técnica e científica na população local e uma qualidade de vida superior para a localização. Porém, os próprios autores chamam a atenção de que esses fatores eles são praticamente uma espécie de lista que foi sugerida como uma explicação após a indústria de alta tecnologia ter
se estabelecido e ter alterado a sua localização. O que eles propõem é discutir justamente qual é esta lógica da organização industrial que passa a ter uma organização territorial mais peculiar, com dispersão e reconcentração. O que a gente está falando é a importância das economias de escala e de escopo, criando desintegrações verticais na forma dessa indústria e dessa inovação ser alimentada, oriundas da redução de custos e a aplicação espacial da divisão social do trabalho, que substitui o que seria uma divisão apenas técnica, baseada em princípios de capacidade de inovação e depois de capacidade de produção em massa. O que está em jogo aqui? O que está aparecendo progressivamente nesse processo? São as relações transnacionais, em que aqueles contatos face a face dos produtores especializados e dedicados atuam de forma integrada passam a ser separados. Custos são reduzidos através da divisão da produção, com repartição de riscos entre diferentes unidades fabris que estão localizadas também em vários países, com informação compartilhada, o que leva a novas recentralizações. Isso passa a ser a base para o entendimento dessa lógica de organização industrial. Além disso, os autores relacionam de forma muito contundente a possibilidade de que esse mercado de trabalho, no relacionamento com a localização em que ele se encontra, tenha a ver com as economias de aglomeração nos mercados de trabalho locais ou até mesmo na existência de deseconomias de aglomeração. O que os autores fazem é justamente mostrar que essa indústria de alta tecnologia ela pode trazer tanto efeitos de economia de aglomeração para o mercado de trabalho local, como deseconomias de aglomeração. Ou seja, a existência desse mercado de trabalho local está muito mais sujeita às flutuações e às reorganizações internas da própria indústria de alta tecnologia. Se antes as economias de aglomeração estavam ligadas aos estratos de mão de obra científica e técnica altamente especializadas e também a um momento posterior para a entrada dos estratos de mão de obra barata, principalmente de imigrantes com trabalhos não especializados, a indústria de alta tecnologia faz isso de forma conjunta. Isso acontece tudo ao mesmo tempo. E que os efeitos de aglomeração vão ser importantes para a análise dos impactos na densidade do mercado de trabalho. Para isso é importante que esse mercado de trabalho seja pesquisado. Grandes mercados de trabalho com taxas de desemprego cada vez maiores vão ser rapidamente alterados em função das transformações que a própria indústria de alta tecnologia demanda, além de uma socialização e centros de ensino e treinamento que são financiados pelas próprias indústrias. Tudo isso está ligado a uma ideia de economia de aglomeração, que renderia para um certo mercado de trabalho local, empregos e a possibilidade de reprodução das condições de vida. As mesmas indústrias de alta tecnologia também estão ligadas às deseconomias de aglomeração, quando grandes mercados de trabalho e economias locais teriam um papel importante e representam o maior contingente da força de trabalho qualificada e não qualificada, com maiores chances de obtenção de perfis desejados pela indústria, mas também passa por maior rotatividade, com a cobertura de custos com formação profissional e socialização que antes eram cobertos pelo Estado e que agora passam a ser financiados pelas indústrias e que, por isso, estão sujeitos a flutuações. Há uma pressão muito grande pelo aumento do sindicalismo, da sindicalização e da formalização do trabalho, bem como imposições que aumentam o custo de produção derivados do zoneamento e do aumento dos salários. O custo de produção mais baixo em novos locais altera essas economias, trazendo o conceito de deseconomias pela desespecialização do trabalho e menor grau de deseconomias, que agora passam a estar ligadas ao próprio sistema de transporte, a deslocamento, ao preço da terra, enfim, às condições de vida que essa indústria de alta tecnologia vai produzir. Essa relação toda vai trazer uma nova dinâmica para o entendimento do que seria centros de crescimento de alta tecnologia e a existência de periferias. A relação entre a localização de indústrias de alta tecnologia e a criação de um foco geográfico guarda grandes relações agora com as dinâmicas de organização das classes trabalhadoras e pela criação de economias externas,
que seria um fenômeno organizacional não geográfico. Afinal de contas, com a indústria de alta tecnologia baseada principalmente na informação, você vai ter estruturas de articulação muito mais complexas para todo o sistema de produtividade. Cada centro possui um estoque de complexidades organizacionais com possibilidades tecnológicas e comerciais muito pouco conhecidas ou que estão em processo de transformação. Há também o aumento de retornos de escala sobre todo o complexo, que é chamado de efeito de Verdun, em que a cada nova etapa de crescimento econômico é associada com aumento de produtividade média, ou seja, esse processo está muito mais dinâmico e agora reorganizando um duplo padrão, que seria a aglomeração baseada em formas de produção flexíveis, mais convencionadas, principalmente pela produção em massa, que se mantém, e uma descentralização baseada em rotinização e padronização das partes, que estão que fazem com que a localização mais do centro perca importância em relação à possibilidade de localização dessas atividades nas suas periferias. O que nós estamos falando faz muito sentido para os autores quando investiga-se a política local nos Estados Unidos, principalmente o que seria a provisão de serviços para as populações em função das modificações que a indústria de alta tecnologia vai trazer, modificando a ênfase da localização nas regiões metropolitanas para cidades menores e periferias de outras cidades. Isso daí envolve aqui a localização de serviços, de infraestrutura, de moradia, de transporte, esteja par e passo ou acompanhando a racionalização, a redução de custos, o menor papel da política local pela supremacia das empresas, uma mão de obra fragmentada, instável e negociável no preço para a dispersão, e a migração e criação de novas indústrias de alta tecnologia em locais sem tradição industrial, eventualmente na periferia das cidades metropolitanas, tradicionais ou mesmo fora delas. O que acontece em relação a isso? A política local, ou a provisão de serviços no plano local, está muito submetida a essa lógica, de tal forma que a vida social e política nestes novos centros industriais pode ser caracterizada como conservadora, privatista, mais liberal pró-mercado, empregando imigrantes legais a baixo custo e sem especialização funcional clara. Há, porém, argumentos de que seriam locais com maior qualidade de vida. Eu, inclusive, aconselharia aqueles interessados a assistirem o documentário que foi feito sobre a instalação a mudança de uma indústria que antes era americana e passa a ser controlada pelo capital chinês, e que ganhou o Oscar de melhor documentário no ano passado, que mostra justamente como é que essas transformações entre os novos detentores da indústria e a mão de obra pré-existente entram em choque justamente pela nova condução dessa política local. Os autores mostram também a necessidade de pesquisas futuras em relação à aglomeração que decorre dessas estruturas transnacionais interindustriais e do mercado de trabalho local. Isso, como eu falei, é muito importante não só nos países centrais, como a própria modificação dos Estados Unidos, como em outros países do terceiro mundo. Persiste a questão sobre onde há escala ou escopo na nova indústria, em função das inter-relações dinâmicas entre os efeitos de alcance e de escala internos e externos dentro das indústrias em sistemas de produção localizados. O ordenamento territorial e as políticas sociais, que nos interessam muito na discussão do planejamento nessas novas áreas, são importantes de serem observadas pelo seu conservadorismo. E fica, por último, uma pergunta: é possível induzir e incrementar condições para desenvolver ou atrair indústrias de alta tecnologia? Isso seria parte de uma competição e um jogo de soma zero, com alterações na espacialidade, mas com a manutenção dessas condições para a produção em massa e o desenvolvimento, talvez, de uma mão de obra que pudesse estar mais bem organizada em função das transformações de localização da indústria de alta tecnologia. É isso.